Meus caros bacharéis em direito de todo o Brasil, venho aqui para lhes dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, sob suspeita de fraude, desde a assinatura do projeto até a criação de sua lei, que é o Estatuto da Advocacia Brasileira, está sob suspeita de fraude, através da assinatura do ex-presidente Itamar Franco, em que aprova um laudo grafotécnico imparcial por meio de um juiz de direito e de uma profissional técnica capacitada grafotécnica, em que a assinatura é sim falsificada. Então, todos devem caçar seus direitos e processar a Ordem dos Advogados do Brasil, fora as dezenas de processos lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que infringe o Pacto de São José da Costa Rica perante a Corte Interamericana, que faz parte da ONU, que também é socialista, quanto à falta de isonomia da OAB e de alternativa empregatícia contra as liberdades de trabalho mesmo, contra o povo brasileiro, dentre aqueles suicidas, fora os que estão passando fome e dificuldades, tendo que dirigir Uber, ser eletricista, lixeiro, formado em direito, enquanto todas as outras profissões por décadas estão aí, psicólogo, todo mundo com seu consultório, trabalhando, ganhando dinheiro, melhorando de vida, enquanto outros estão vendo a morte chegar, a destruição e a miséria com seu diploma em mãos. Numa verdadeira falta de isonomia, rechaço, em que a maioria é pobre, eleitores do Lula, formado inclusive em parte, maioria formados aí por meio de programas sociais também do próprio governo Lula, como Universidade para Todos, a reprovarem. Você acha que a maioria dos que reprovam no exame da UAB, um exame difícil, um exame de pegadinhas, como um verdadeiro caça-níquel do mercado de exceção, são sim seus reprovantes, seus reprovados, maioria de esquerda. Isso é fato. Pode fazer uma estatística que não dá outra. E cadê o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para combater essa ilegalidade? Além de que tem todos vocês têm que entrar, estou na defesa de todos vocês. E todos associações que estejam a favor dos bacharéis, dessas pessoas intelectuais formadas, às vezes até pós-graduadas também, por causa de um exame que não quer dizer nada. Hoje você passa nele, daqui 6 meses você não passa nele no mesmo. Porque é apenas memorete, não só conhecimentos. É de pegadinhas. Hoje nós temos inteligências artificiais, métodos incríveis, petições prontas e o processo, dentre aqueles mais inteligentes, inclusive, a fazer muito mais do que os tradicionalistas advogados, um processo com êxito. E é um absurdo também um advogado advogar mais que em 2 áreas do direito, dentre suas 27 áreas, porque não vai ter êxito. Porque o que mais está se tendo hoje no país são péssimos advogados, dos tradicionais. Então, faça no mínimo de antemão, né, apesar da suspeita de ilegalidade a ser apurada e indenizados os bacharéis por décadas contra o AB, já em processo, já pode entrar no TRF1 de Brasília com processo. Inclusive, tem você pode procurar o doutor Juca, né? E se escreve no Facebook, doutor Juca, doutor George Juca, que tem sim o laudo grafotécnico e também advogada preparada, capaz, que não são todos que vão enfrentar o AB, nesta luta contra um mal muito grande, a ela ressarcir em bilhões, centenas de milhares de vidas por mais de 20 anos, por causa desse exame. Intelectuais do mais alto nível, apenas abaixo de médico. É um absurdo. Não podemos tolerar esse escárnio, essa desordem jurídica, essa aberração, em que está provado a suspeita de fraude, apenas faltando o juízo a partir lá do Tribunal Superior, do juízo lá, decidir, da turma, né, da turma do TRF1, decidir, aí claro que vai para a Suprema Corte, e a Suprema Corte vai dizer não.
Gente, só uma Constituição, como eu falo aqui, é que pode acabar com a aberração jurídica, com todos esses males contra a população. Cadê o presidente dos pobres, que está mais para o pai das trevas, que exonerar seus filhos que estão sofrendo, maioria reprovados por esse exame da OAB, que sequer tem uma política de inteligência para poder modificar esse exame, pelo menos, e facilitar a vida daqueles que estão preparados, que às vezes por um ponto ou dois tem uma vida destruída através de um exame de suspeita de legalidade em sua existência. Então, por exemplo aqui, vou dar uma sugestão. Baixe de 80 questões em 5 horas, que são muitas para 5 horas, para que a pessoa tenha mais tempo para pensar, para pelo menos 60 questões em 5 horas para 2 áreas do direito, em que o profissional exercerá, seja ele, pelo menos a partir de então. Apesar que tem advogados aí, por que eles não estão dando conta nem de responder, pega o dinheiro, perde a causa, processo mal feito, OAB querendo punir juízes, advogados punidos também por essa OAB, um atrás do outro, são centenas de processos contra advogados da própria ordem. Por quê? Porque querem exercer dezenas de áreas, às vezes até uma dezena de áreas do direito, ao mesmo tempo, onde possa lhe dar dinheiro. Você está no Brasil da crise em que o advogado quer exercer 4, 5, 6, 7, 8 áreas do direito ao mesmo tempo, em que cada um, havendo isonomia numa inteligência da OAB, em que cada advogado exerce 2 áreas distintas, né, do direito, obviamente, vai poder, com mais êxito, preparo, fazer um trabalho brilhante perante os juízes que mandam o tempo todo advogados emendarem peças, além do prejuízo que a sociedade, que o cidadão vem tendo, porque o advogado está perdido, confuso dentre incompetências diversas por parte de advogados que querem abraçar o mundo com as mãos e, você sabe, quando você toma vários caminhos, você só tem 2 pernas. O que tem de acontecer? Dar errado, porque o cara está despreparado. Ao invés de se especializar e ficar a vida toda em 2 áreas do direito, ele vai exercer com muito mais preparo, muito mais garantia e funcionalidade, eficácia, aquela profissão que é a de advogado. Então, assim, você vai ter um país, claro, você vai ter oportunidade para todos. Você entendeu? É oportunidade para todos. O sol pode nascer para todos. Se o Lula fizer isso aí, porque são seus filhos. É a faculdade. É o que o Lula deu de forma mísera a sustentar nessas condicionais, em que ele deu a oportunidade da possibilidade, através da Universidade para Todos, do Enem, que ele copiou, obviamente, também, e depois onera esses mesmos num conchavo com a AB. E que ele pode, sim, entrar contra a Ordem dos Advogados do Brasil, junto com seus amigos da Suprema Corte, e pedir para que o presidente, para que eles façam realmente uma reunião nacional para a modificação do exame de ordem. E assim, é o mínimo. Até o TRF, que mesmo julgando a ilegalidade e os bilhões em indenizações às famílias dos suicidas e que estão passando fome e dirigindo Uber, enquanto as outras profissões estão ganhando dinheiro em seus consultórios, tendo uma vida boa, tendo dignidade, enquanto a segunda profissão mais incrível do mundo não pode exercer por causa de um exame imbecil, idiota, um exame de pegadinhas, a sua profissão, a sua vida, sem sua dignidade. É um absurdo. Temos que acabar com isso. Então faço um pedido ao presidente, já que não adianta o TRF julgar porque a Suprema Corte vai derrubar,
porque a OAB vai entrar com recurso para manter o exame, uma vez que a própria Suprema Corte não vai aceitar a ilegalidade da grafotécnica, conforme a grafotécnica, quanto à assinatura do ex-presidente Itamar Franco. Porque a OAB ela é suspeita de ser uma fantasma, de seu exame ser uma fraude, de ter causado bilhões em prejuízos, inclusive contra vidas ceifadas por causa desse exame maligno. Então estou aqui com a cara e a coragem a enfrentar o processo. E também lutar pelos bacharéis em direito de todo o Brasil. Algo que o senhor Jair Messias Bolsonaro prometeu, mas não sei se com o rabo preso, com a AB, não conseguiu, inclusive com minoria no Congresso também é muito difícil, cumprir o seu papel perante milhões de bacharéis em direito que ajudou o eleger como presidente da República em 2018. Então, que Luiz Inácio Lula da Silva compre esta briga, que inclusive são de seus filhos, em maioria reprovados no exame da OAB, para que cesse essa aberração jurídica de imediato dos cativos da OAB. Inclusive para que até mesmo os advogados tradicionais não exerçam mais que duas profissões, porque estão se atrapalhando e errando em prejuízo ao povo brasileiro. Gente, um pouco de inteligência é o mínimo que se pode fazer nesse caso. É o mínimo. Eu sou autor de ideias e projetos de leis para poder ajudar as pessoas. Escrevo, ofereço nas minhas redes sociais, inclusive a deputados. Então, vou proteger todos os bacharéis e quero ser o guardião de vocês. De todos. Porque não dá mais para tolerar essa aberração em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Viva a liberdade. Tá ok? E a responsabilidade individual de cada um. Liberdade é isto. E fora essa OAB. Reforma já. Cadê você, Lula?